Aqui no Beira-Rio, o Internacional ficou no empate com a equipe do Nacional em 2-2. E um empate que teve um sabor de derrota. O técnico Mano Menezes admitiu que o time vacilou demais em momentos defensivos, tanto do meio para frente como também do meio para trás. Falou sobre Wanderson e sobre os erros capitais que o atacante teve durante o jogo, mas defendeu o preparo físico da equipe com um retrospecto dos últimos jogos do Inter ao longo dessa temporada. Carlos de Pena falou sobre a autocobrança por um desempenho melhor que vem sendo rotina ao longo desse ano de 2023 e revelou à beira do campo uma conversa que teve com o Mano Menezes de algo que ele escutou da estratégia do Nacional ainda dentro de campo. Gabriel Mercado admitiu, ficou uma sensação ruim do empate por aquilo que o Inter produziu e garantiu que a sequência de 9 jogos no mês de maio não será motivo para a reclamação do Inter ao longo das próximas semanas. René não conseguiu explicar o porquê o Inter mais uma vez levou um gol no fim e falou também sobre o fato dos jogadores estarem terminando os jogos mais inteiros. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 3 de maio de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quarta-feira. E eu começo, obviamente, com o mais importante. A partida do Internacional contra o Nacional do Uruguai aqui no Beira-Rio. O empate em 2-2, onde o Inter, por 2 vezes, teve a chance de vencer a partida. Por 2 vezes esteve à frente do placar, mas acabou cedendo o empate nas 2 oportunidades, através de alguns vacilos. Atuações individuais acima e outras abaixo. E eu detalho tudo nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e entender o meu relato logo depois do jogo, para saber quem jogou bem, quem jogou mal, quais foram os problemas do Internacional na partida. Tudo isso eu relato aqui, é só clicar para assistir, tá? Mas eu já quero partir para a repercussão do vestiário colorado após esse empate. Eu começo falando sobre o técnico Mano Menezes, que entendeu que o time vacilou e esteve desconcentrado em momentos decisivos da partida. Isto também do meio para frente e isto também do meio para trás. E dessa forma admitiu, o empate foi ruim e o time precisa assimilar isso. Assimilar que o empate, por mais que o desempenho em determinado momento, em algumas questões, ele tenha sido bom, o empate ele vai deixar o torcedor colorado descontente. E é necessário assimilar isto e ponto. Mano Menezes também falou sobre os erros que o Inter teve. E sobre os erros, principalmente, do meio para frente. E aí ele citou 2. Ele disse, o Inter criou tanto que a gente até se atrapalhou na hora de criar. Por exemplo, um jogador tirou de outro o gol com a mão. Ele fala de um lance do Wanderson, onde houve um cruzamento do lado direito, o Maurício chegaria do lado esquerdo para finalizar. Antes disso, o Wanderson tenta dominar a bola com a mão e tira o gol do Maurício, que poderia ali dar uma tranquilidade maior para o Internacional. E o Mano também citou um outro lance do Wanderson, onde, na grande jogada do Internacional na partida, o alemão ele dá uma caneta no adversário, dá um toque de calcanhar para o Wanderson, que cara a cara com o goleiro, chuta e a bola vai para fora, sendo que tinham 3 jogadores do Internacional dentro da área. Era alemão, Maurício e Alan Patrick ali para finalizar. E o Mano citou esse lance também. A gente teve desconcentração, porque aí a gente teve uma bola de frente para o gol, com 3 caras entrando na área e a gente preferiu chutar. Nesses 2 lances citados pelo Mano Menezes, o protagonista do erro da tomada de decisão foi Wanderson. E dessa forma, o Mano deu uma cutucada também no Wanderson, criticou um pouco o jogador na entrevista coletiva. Além disso, o Mano foi perguntado sobre o preparo físico do Internacional e se o Inter não está cansando demais, se o Inter não está penando do ponto de vista de preparo físico. E o Mano respondeu com o retrospecto do Inter dos últimos jogos. Ele disse, olha, fizemos gols hoje aos 40, fizemos gols aos 52 contra o Metropolitanos, fizemos gol contra a equipe do Flamengo também no último minuto de partida. É sinal de que o time está com preparo físico bom, é sinal de que no final das partidas a gente está conseguindo chegar com gás. Não é preparo físico o problema é muito mais ajuste, concentração, organização nos minutos finais para que a gente não leve o gol que a gente tomou, por exemplo, hoje contra o Nacional. Essa é a visão do técnico Mano Menezes a respeito do que aconteceu na partida. O De Pena, ele falou na entrevista coletiva com o Mano Menezes e ele falou também na saída de campo para o pessoal da Paramount TV.
Na entrevista coletiva, o Depena de novo falou sobre a autocobrança, que é um assunto que vem sendo muito recorrente em todas as falas do Carlos Depena, tá? Ele não tá tendo uma temporada do nível do que ele teve no ano passado. E todo momento que ele é perguntado sobre isso, ele primeiro admite que não está tendo uma temporada tão brilhante e fala que ele é o primeiro a se autocobrar. Na entrevista, por exemplo, para o pessoal do Globoesporte.com, no início dessa semana, ele disse, olha, eu entendi quando eu saí do time, quando eu virei reserva, porque eu estava abaixo. E eu me cobro bastante por isso. Então o Depena de novo foi nesse tom de que se cobra bastante, entende que não está indo bem, entende quando não está indo tão bem. Mas me chamou muita atenção a fala do Depena na saída de campo para o pessoal da Paramount Plus, onde ele revelou que ouviu uma conversa dos uruguaios sobre um posicionamento tático e ajudou o Mano Menezes com isso. Ele encostou ali na beira do campo e disse para o Mano, olha, eu ouvi o Álvaro Gutierrez, que é o técnico do Nacional, falar para os defensores que era para se formar uma linha de 5, então eles vão jogar com linha de 5 agora. E o Mano imediatamente chamou o Luca e o Luiz Adriano para jogar com 2 atacantes, para ter alguma superioridade numérica ali no ataque, já que eles colocariam uma linha de 5. E deu certo porque logo depois o Inter fez o gol, no passe do Luiz Adriano, jogada do Luca, chute do Depena. Então deu certo essa observação do Depena, a conversa que ele teve com o Mano Menezes e a alteração do Mano Menezes, tudo isso deu certo, mas aí depois o Inter, de fato, ele acabou cedendo o empate e a gente está falando bastante sobre isso aqui. Gabriel Mercado falou aqui na Zona Mista, tá? Ele disse que, primeiro, ficou uma sensação ruim do empate, que não há como fugir disso, tá? E disse o seguinte, até vou ler aqui a fala do Gabriel Mercado a respeito do empate, tá? Ele disse que é necessário entender que o empate foi ruim, é passar por cima do empate, passar por cima desse resultado, porque nós merecíamos ganhar. Mas não tem que merecer, tem que ganhar. E agora é ganhar fora para estar mais perto da classificação. O Mercado foi bem objetivo aqui, ele disse, olha, a gente mereceu, mas não adianta merecer, o negócio é ganhar. E foi o que o Inter acabou não fazendo nessa partida. E o Mercado foi perguntado sobre a sequência de jogos, o Inter tem 9 jogos ao longo do mês de maio. E ele disse que a gente tem que se preparar, o treinador vai cuidar disso. A gente não pode ficar reclamando sobre algo que a gente não tem controle. São 9 jogos? São 9 jogos. É recuperar o mais rápido possível e se preparar bastante e deixar na mão do treinador a rotatividade do elenco, que é algo que o Mano vai trabalhar ao longo desse mês. O Mercado rechaçou, descartou a possibilidade de reclamar, enfim, em função dessa sequência de jogos. René falou aqui na Zona Mista também. E o René abriu dizendo que não consegue explicar o porquê mais uma vez o Inter levou um gol no final da partida. E disse que o gol levado no final foi muito mais sorte do Nacional do que de fato um mérito deles. Depois, o René, que não conseguiu explicar o porquê o Inter mais uma vez levou um gol no final da partida, falou sobre um aspecto físico. Ele disse que os jogadores estão sentindo que estão terminando os jogos mais inteiro, que o Inter está evoluindo nessa parte física e que dessa forma o Mano pode mexer no time por opção técnica, por opção tática e não necessariamente por questão física, que é algo que acontecia muito no início da temporada. Foi um destaque do René aqui na Zona Mista, elogiando a preparação física e dizendo que os jogadores eles estão mais inteiros ao longo dos últimos jogos. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu apostei na KTO, lá no Donos da Bola, que ia ser 0-0. Mas eu cerquei no empate, que estava pagando 4. E me dei bem com o empate aqui no Beira-Rio. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do seu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!